Então, iniciando essa primeira parte, nós temos a apresentação de referenciais não inerciais. E esses referenciais, como que nós, qual a motivação para isso, como que nós estudamos? A gente tem uma série de situações, de sistemas com interesse físico, onde nós tratamos de um movimento que ele pode estar acelerado, um movimento que tem uma aceleração constante ou um movimento que tem algum tipo de movimento circular na sua trajetória, o que faz com que você tenha uma aceleração nesse caso também. Então, nesses tipos de movimento, nós temos um chamado referencial não inercial. Para entender um pouco melhor isso, vamos imaginar uma situação. Imagine, aqui no exemplo, trazendo um trem, mas pode ser qualquer corpo, um automóvel, um carro, um ônibus, enfim, que esteja parado numa certa posição. E nesse local, dentro desse veículo, a gente tem uma mesa de ar. Só para quem não sabe, o que é uma mesa de ar? Nós temos aqui à esquerda um exemplo de uma mesa de ar de laboratório. Nos laboratórios de física, laboratórios de mecânica trazem essa mesa de ar com esses carrinhos aqui em cima. Mas nós temos aqueles brinquedos que muitas vezes tem em shopping centers, aquelas mesas de hóquei de ar, onde que nós temos, em ambos os casos, um fluxo contínuo de ar empurra um disco, fazendo com que ele possa se mover praticamente sem atrito. Então eu tenho um disco ou um carrinho, no caso aqui desse à esquerda, flutuando praticamente sem atrito sob essa mesa. Então vamos imaginar essa mesa dentro do móvel. A partir do momento que esse veículo começa a se colocar em movimento, e aí eu tenho um observador parado dentro do veículo observando essa mesa de ar. Quando o trem, o ônibus, o veículo começa a se mover, ele é acelerado para se colocar em movimento, o disco, em relação ao observador, mas em relação a um observador, por exemplo, que esteja fora desse veículo, ele vai se mover para trás. Por que ele vai se mover para trás? Na verdade, ele vai continuar parado. Ele vai continuar parado enquanto que o veículo agora se move. Mas para um observador que está dentro do automóvel, dentro do ônibus ou do trem, ele vai observar aquele disco se movendo para trás sem ação de nenhuma força. Sem ação de nenhuma força, isso poderia levar ao observador a imaginar que esse objeto está violando as leis de Newton. Então, quando nós tratamos de um referencial não inercial, todas as observações que são feitas para objetos que não estão fixos, nessa estrutura desse referencial, ele pode levar a gente a pensar que eu tenho uma força inexplicável ou um movimento inexplicável desse corpo. Isso faz com que a gente precise introduzir o que nós chamamos de forças fictícias, ou pseudo-força, ou força inercial, ou força virtual. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas forças, com detalhe para a força chamada de Coriolis. Mas o que é? Como é que a gente define uma força fictícia? Essa força fictícia é uma força aparente, porque ela não é uma força real. Ela provoca uma aceleração quando eu tenho um referencial acelerado, mas ela não é uma força de interação com outros corpos. Não vai haver uma para-ação e reação para ter essa força ali. E elas sempre atuam na direção oposta à aceleração do nosso sistema, nesse caso o veículo em movimento, do referencial não inercial. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro isso. Vou pegar dois exemplos de movimentos circulares, diferente daquele de antes, para a gente entender. Então imagine um veículo andando em movimento retilíneo uniforme, está em linha reta, velocidade constante, e esse veículo agora sai dessa rodovia, nesse movimento retilíneo uniforme, e faz uma curva à esquerda. Um passageiro que está dentro do veículo, ele vai sofrer uma força para fora da trajetória. Ele vai ser empurrado para fora. Mas não teve nenhuma interação, nenhum corpo interagiu com ele para que ele tivesse um movimento para fora. Essa força para fora da trajetória, que muitas vezes a gente chama de força centrífuga, é uma força fictícia. Ela ocorreu sem que nenhuma ação desse referencial agisse. Ela é uma ação externa a isso. E uma força real ocorre
né, quando a gente tem uma força centrípeta fazendo com que o veículo agora faça a volta. Num outro exemplo, imagine duas pessoas brincando dentro daqueles brinquedinhos gira-gira de um parquinho. Eu tenho um amigo numa posição de um lado e um amigo em outra posição. No tempo inicial, né, eu estou numa posição aqui em T0, o amigo na posição oposta disso em T0. Mas esse brinquedo está girando. O que a gente faz? Vamos fazer com que o meu amigo jogue uma bola para mim. Ele vai jogar a bola e o tempo que vai demorar para essa bola atravessar e chegar em mim, o amigo agora vai estar na posição final e eu estou na posição final daqui desse outro lado. Então a gente se deslocou. Agora, a bola que não teve ação de nenhuma força, ela vai se deslocar em linha reta e vai cair na outra posição. A diferença é que quando essa bola chegar na posição, todo o sistema foi deslocado. E eu não estou mais naquela posição inicial que eu estava. Então eu não vou receber mais essa bola. Então, sobre o ponto de vista de quem arremessou essa bola ela sofreu um desvio. Ela virou ao longo da trajetória, como a gente mostra aqui nessa figura em B. Ela sofreu um desvio ao longo da trajetória, porque eu arremessei ela de frente e não chegou ao objetivo que era o amigo do outro lado. Esse desvio da trajetória, ele é explicado também fazendo a introdução de uma chamada força fictícia que moveu, né, que empurrou isso. Um outro exemplo, imagine que eu tenho um pêndulo, né, e eu tenho um observador inercial fora desse vagão onde está passando um trem, e ele vai observar a aceleração aqui do trem, fazendo com que eu tenha um pêndulo dentro se deslocando ligeiramente para trás. Por outro lado, alguém que esteja dentro do vagão vai observar esse pêndulo indo para trás, mas para ele nenhuma força externa está agindo ali, de forma que o que causaria o pêndulo se mover para trás seria uma força fictícia para um observador que está, né, nesse mesmo referencial não inercial. Então, as forças fictícias, elas são uma introdução que se faz para entender o movimento de um referencial não inercial, onde aparentemente não há nenhuma razão, nenhuma causa que faz o movimento ou o deslocamento dos corpos. Então, as forças fictícias, ela têm um efeito real para um observador ou para um sistema que está num referencial acelerado, um referencial não inercial.